Olha lá, tu viste aquele barraco que está a haver por causa daquela Susana Torres? Tu lembras daquele caso do Éder, da cena do futebol, que o gajo marcou lá o gol da vitória, tinha aquela coach que depois ficou bem famosa e fez aí grandes. Fez aí grandes. Já vamos, filho. Fez aí grandes cenas milionárias e agora apareceu aí uma escandaleira com ela porque ela, tipo, acho que fazia uns cursos, custavam para aí 25 mil euros a entrada a cada pessoa, e depois estava, tipo, a comer durante os cursos e estava-se a desbroncar toda sobre a vida do Éder, e tu sabes que eu adoro coaches, né? Tem assim uma... São assim da minha predileção, os coaches. E... eu acho absurdo, tipo, como assim... hum, Primeiro 25 mil euros. Quem é que tem 25 mil euros para pôr nas mãos de uma pessoa para teoricamente lhe decidir? ah, Sei lá, muitas vezes é aquela coisa do propósito, qual é o meu propósito de vida. Mas neste caso era aquelas cenas da alta produtividade, não é? E do vamos ser os melhores no nosso setor e vamos tipo, arrebentar com a escala. E, enfim, essa necessidade básica de medir coisinhos uns com os outros. Ahm, mas, pá, é sério, isto depois descredibiliza outras pessoas que até podem fazer trabalho de coaching. Inclusivamente, eu cheguei a consultar uma terapeuta que também fazia coaching e que me ajudou na altura em que eu transitei já vamos, filhote, do meu trabalho administrativo para as terapias holísticas, não é? Mas pá, eu acho que já nem o Éder, entretanto, acho que começou a dizer bué da mal dela e já nem sequer fala com ela. Tu ouviste isso? Eu sei perfeitamente quem é o Éder. Não conheço o trabalho da Susana Torres, conheço o nome, não conheço o trabalho dela, nem valores, não fazia a mesma ideia. E essa situação, esse caso, eu passei por ele, provavelmente na internet, mas honestamente não lhe dei muita atenção. Mas eu acho que isso também é muito potenciado. E isto ainda antes da pandemia, nós começámos a ver não foi só um crescendo, né? Aquilo foi uma explosão de terapeutas e de... Aliás, não é só terapeutas holísticos, é de tudo, não é? Tudo começou a aparecer nas redes sociais e isto veio aqui fomentar um bocadinho a competição muito pouco saudável, porque vemos o crescimento dos outros e queremos, não é? Tenho de ser igual, tenho de fazer melhor, tenho de fazer mais, como é que eu posso aumentar a minha produtividade? Porque vem a malta do marketing, vem depois estas pessoas, vamos ajudar-te com a tua produtividade. E isto passa um bocadinho por esta competição e aquilo que nós achamos que é a experiência do outro, porque nós na verdade não sabemos, não é? E já não é a primeira vez que, nomeadamente em leituras, e que as pessoas vêm ter comigo, nomeadamente de outros profissionais de terapias holísticas, porque se sentem perdidos e porque tudo parece muito fácil para os outros e para eles não. E são várias pessoas a queixarem-se disto, e a verdade é que eu acho que nada é fácil. E nós sabemos uma parte, não é? Claro que podemos dizer que há pessoas que têm mais conhecimentos, que lhe podem dar ali uma certa visibilidade, mas nós também sabemos que nem sempre o número de seguidores vem corresponder aqui aos utilizadores do teu serviço. Mas tudo isto vem aqui, seja em que área for, seja nutrição, seja desporto, não é só lá está, não é só nas terapias holísticas, vem aqui fomentar um bocadinho esta necessidade de tentar fazer mais e ser melhor e chegar mais além, o que não é errado, desde que seja feito de forma saudável. E não é errado nós termos alguém que nos oriente, não é? Muito pelo contrário, porque nós às vezes não conseguimos, estamos tão focados ou temos tanta coisa, não é, que não conseguimos organizar, e é bom que alguém nos ajude a ver o big picture. Portanto, não vejo nada de errado em termos alguém que nos oriente e que nos ajude a criar uma maior produtividade com o nosso tempo, por exemplo. O problema é quando depois acontecem situações assim, e se calhar isto que acontece, a Susana Torres
estava com uma figura pública, esteve a trabalhar com uma figura pública, porque se calhar isto acontece noutras situações que nunca atingem esta visibilidade, porque não tem um éder, não é, que vem falar da situação. Mas, inclusivamente, lá está, eu não estou aqui a pôr em causa o trabalho de ninguém, porque eu conheço pessoas maravilhosas que trabalham com neste tipo de áreas, e eu pessoalmente acho que só posso dar a minha opinião neste tipo de coisas, só posso dar uma opinião totalmente honesta se experimentar ou se efetivamente tiver ali algum tipo de experiência com aquele trabalho daquele profissional, não é? Porque de resto é ir trabalhando, nós vamos filtrando aquilo que vamos ouvindo e, portanto, isto também me leva a pensar na história do propósito porque tudo isto se liga com o propósito, não é? Aquilo que se fala tanto, o propósito, qual é o teu propósito, já descobriste o teu propósito. E honestamente, há tanta gente também a falar nisso que lá está, algumas pessoas trabalham com isso maravilhosamente, mas eu questiono-me o propósito, porque eu não sinto que tenha apenas um propósito. Eu não sinto que esteja aqui apenas para uma coisa. Tal como também aceito, eu acho que isso seria até, mas isto é a minha opinião, seria até mais importante, primeiro, o aceitar que não temos de estar sempre produtivos, não temos de estar sempre em crescimento visível, não é? Um crescimento cá para fora, aquele crescimento palpável. Podemos ter aqueles momentos de crescimento, podemos e temos aqueles momentos em que o crescimento é feito dentro. Permitir que esses momentos aconteçam, porque se isso não acontece dentro, nós não conseguimos trazer isso cá para fora com tanta leveza, não é? Parece que andamos ali a empurrar uma carroça pesada e vem tudo com muito mais esforço e frustração, porque os resultados não são aquilo que nós esperamos, muitas vezes. Então, para mim, mais importante do que nos focarmos no objetivo, claro que é importante ter o foco do objetivo, mas tentar perceber o caminho, não é? E perceber que nós somos cíclicos e que podemos ter ajudas para nos ajudar, podemos ter ajudas para nos orientar ao longo do caminho, para nos ajudar a focar, para percebermos até prioridades, não é? E aumentar o nosso desempenho, mas também compreender que há momentos em que a produtividade vai estar cá mais em baixo. E se calhar isto irá trazer menos frustração e menos necessidade de andar a recorrer a determinados serviços. Não é que não se utilize, mas se calhar não com tanta urgência, porque parece que as pessoas estão, quando recorrem a estes serviços, muitas vezes estão com alguma pressa, não é? E as coisas levam o seu tempo. E tal como virem uma consulta de tarô ou uma leitura de mapa astral contigo e estarem à espera de milagres e que as coisas aconteçam logo. Não, tudo é um processo. E esta aceitação de que as coisas são cíclicas, né? E que eu acho que já é uma boa forma de nós percebermos que, ok, podemos aliviar aqui um bocadinho esta tensão. E não é que deixemos de recorrer a estes profissionais, mas de uma forma mais controlada dentro de nós, sem estarmos à espera de vamos agora, tem de ser, tenho de fazer, tem de acontecer. Porque isto para mim traz-me uma ansiedade muito maior. Mas isto sou eu. E lá está, o propósito. Eu sou tão eu gosto de tanta coisa e vejo-me a fazer tanta coisa que não consigo falar no propósito. Se calhar para algumas pessoas isto fará sentido e diz-me tu o que é que tu achas, eu acho que tenho uma ideia. Mas também não acho errado que as pessoas procurem ali, ok, o que é que eu quero fazer, mas não fiquem ali presas, porque, por exemplo, eu quando comecei nas terapias holísticas, comecei com a Ayurveda e achei que era isso que eu ia fazer o resto da minha vida e agora estou a trabalhar com outro tipo de consultas e de áreas.
com as quais eu me identifico, se calhar ainda mais do que me identificava com a Ayurveda na altura, porque consigo trabalhar muito mais aspectos que tenho dentro de mim e ter uma conexão aqui com outras partes de mim que a Ayurveda não permitia. Portanto, isto, lá está, cada pessoa é uma pessoa e eu acho que nós devemos recorrer a este tipo de serviços com algum equilíbrio e com a consciência de que as coisas podem mudar, nós próprios podemos mudar e não vai nada tipo acontecer, as coisas podem não acontecer tão depressa quanto nós desejaríamos. E sim, isto ainda por cima de negócios, quando são negócios próprios, como tu sabes, isto é necessário muita dedicação e muito trabalho, e desengane-se quem acha que não. Se calhar uma ou outra pessoa terá mais facilidades porque lá está a visibilidade, conhecimentos, whatever, mas ainda assim as coisas não caem, a meu ver, não caem do céu. Há sempre alguma coisa que tem de ser feita e pronto, não sei, pronto, perguntaste-me uma coisa, eu estou para aqui a divagar, vou-me calar. E o que preocupa é a forma como as pessoas abordam então estas terapias, seja as consultas que vêm ter connosco, seja a abordagem um coach, depende muito da intenção com que a pessoa vai. Se a pessoa vai num estado de desespero, de que quer uma pílula mágica para resolver o problema e numa de dependência do terapeuta e que quer que a pessoa lhe dê respostas e que pensa que vem daí se vai saber o futuro e que vai ser uma coisa mágica nesse sentido, não é? Como nós já falámos isto um monte de vezes. Não é bom. Não é bom para as pessoas, nem é bom para nós, que não vamos conseguir cumprir aquilo que... Não há como cumprir essas expectativas e para a pessoa não é bom de certeza, não é? Um bom coach, não é? Um bom terapeuta não quer que as pessoas fiquem dependentes de si. Muito pelo contrário, quer que as pessoas se tornem dependentes e que vejam que a força está dentro de si, a magia está dentro de si, etc. E então é isso, quando as pessoas vão com um desespero daquilo que tu dizes, não é? Os outros fazem, para os outros é tão fácil. É sempre a vida dos outros, é sempre the grass is always greener on the other side, não é? Está sempre na vida dos outros, o marido das outras, não é? Como diz a música. O marido das outras é sempre perfeito, tudo é perfeito e não vemos o outro lado, não é? Então anda toda a gente desesperada à procura desta falsa... O que eu gosto é que as pessoas que vendem esta história do propósito são pessoas que escreveram sobre o propósito na tentativa de encontrar o seu propósito e para ganhar dinheiro, assim, aquele esquema, aquele ciclo vicioso, não é? E portanto não há como sair vencedor daí, não há. E basicamente eu tinha o meu professor de formação de yoga, ele dizia qualquer coisa do género, não me recordo como é que era a frase, mas eu escrevia, era muito simples, mas eu escrevia. E já achei muita graça na altura, porque é o propósito de vida, é estar vivo, é aproveitar a vida, é esse que é o propósito de viver, não é nenhuma carreira, não é nenhuma coisa única. Pá, é o que eu digo, se a pessoa... Imagina que só tínhamos um propósito de vida e que era correr a maratona e Deus nos livre, aconteça alguma coisa e não podemos mais correr. Quer dizer, sim, podemos... Que não pudéssemos ir aos Paralímpicos. Bem, estou disparado, deixa-me bater na madeira. Mas... Não há só um propósito, não há. Eu sou como tu, eu não consigo me imaginar fazer só uma coisa. E não consigo imaginar-me dependendo e nessa... Eu também lá estava nessa busca do meu propósito, não é? Na altura em que estava a sair do meu emprego, como eu te disse, mais administrativo, e o que é que eu vou fazer, e eu gostava de yoga, não é? Portanto, era o meu momento de fuga semanal, tinha descoberto há pouco tempo, e era aquele momento que era a minha lufada de ar fresco, não é? Aquele momento em que eu me acalmava e que eu voltava a sentir que não eram só dúvidas, não eram só pressões do mundo, não era só aquela coisa de ter que fazer, não é? Saía daquele modo de fazer e de modo de ter que realizar e ter que cumprir e entrava num outro mundo. E então eu não sabia. Eu sabia que havia aí um escape,
mas não sabia se era isso que era para mim. E nesse processo com essa terapeuta, nesse processo de coaching, ela ajudou-me a perceber que eu posso começar por aí, não é? Se é uma coisa que faz sentido para mim agora e que depois, quem sabe, o que vem aí à frente. E da mesma maneira, coisas que eram bloqueios para mim na altura, mas como é que eu vou fazer uma formação que vai ser longe e que depois acabou por não ser longe, porque acabou por não se realizar? Mas como é que eu vou fazer? Eu não tinha em mim a capacidade de fazer isso, não é? E ela fortaleceu-me dizendo, mas essa Sara agora pode precisar de ajuda, mas daqui... Não interessa, porque a Sara daqui a um ano já não vai ser a mesma Sara. Já vai ser diferente. Vai ser outra pessoa. Portanto, como é que nós também podemos estar a definir um propósito para a Sara daqui a um ano, não é? A Sara acabou por fazer a sua formação em yoga durante mais de 2 anos e, e cumpriu-se enquanto professora de yoga, mas ao mesmo tempo sempre a continuar a procurar e a procurar e a desbravar e enquanto eu não encontrei a astrologia, eu acho que não tinha ainda encontrado realmente um landing place, não é? Um sítio tipo, ok, aqui eu consigo ficar um bocado e descansar, porque isto é tão rico, é tão profundo. E lá está, e complemento ao yoga, e não é que o yoga deixe de fazer sentido, tal como tu dizes que em relação à Ayurveda continua a fazer sentido, as coisas que aprendeste continuam a fazer sentido, continua a ser uma ferramenta para utilizar em conjunto, mas agora tens ferramentas que te fazem mais sentido. E quem sabe daqui a um ano, daqui a 10, daqui a 20, o que é que pode ser? Pode ser outra coisa qualquer. O propósito evolui connosco, porque nós estamos em constante. O propósito de vida era imaginar que a nossa vida ia ser sempre igual, que nós íamos ser tipo uns monos que não mudávamos a vida toda, não é? Mas nós estamos em constante ciclo de vida, morte, renascimento. E então é como se ressuscitássemos a cada dia, não é? Cada dia somos ligeiramente diferentes do dia anterior. Não vai ser assim uma mudança, e aquelas pessoas que dizem que fazem mudanças do dia para a noite. Acho espetacular. Para quem consegue, tipo, fantástico. Devem ter assim um pelotão mesmo espetacular. Mas é difícil, não é? Porque são mudanças pequeninas, graduais, que vão acontecendo na nossa vida. É aquela coisa de parece que os nossos dias são todos iguais até olhar para trás e ver que já fizemos grandes mudanças e grandes evoluções. E, portanto, não acredito no propósito. Não acredito nisso. O nosso propósito é experienciar a vida. É aquela máxima também muito batida e clichê de somos seres espirituais a viver uma experiência humana. Mas é muito isso, quer dizer, nós não viemos aqui para sofrer. Eu não vim ao mundo para sofrer, desculpem. Eu vim ao mundo para sentir prazer, para fazer coisas que me realizem. Claro que, como toda a gente, há coisas que as pessoas têm que fazer que não são agradáveis, que não lhes apetecem, etc. Pronto, e muitos têm que trabalhar em coisas que não se realizam. E eu percebo, e quanto mais estamos nesse extremo, mais andamos desesperados na busca do propósito e mais caímos, como também já falámos, noutros extremos, não é? Quanto mais nos obrigam a fazer coisas que vão contra a nossa essência, que foi uma daquelas palavras que ficarão queimadas no meu dicionário, a essência e o propósito e a conexão sei lá, e o alinha-te e o... A sério, este pessoal do New Age queimou-me. Pá, eu também já usei muito estes termos e quer dizer, eu preciso continuar a usar essas palavras. Não preciso, algumas não têm substituição. Mas é cringe dizer essas coisas, já tipo, dá-me um bocado de vergonha dizer essas palavras, porque pá, eu cheguei a ver, nessa altura aí do boom da internet, miúdas, tipo, de uma forma simpática, de pá, 18 anos, a serem life coaches. É tipo, vocês nem sequer sabem o que é que socorro, o que é para a vossa vida. Portanto, é isso, não é? Liga-te à conexão do propósito, da tua essência, encontra a dinâmica do... opa, não. Aquela coisa do shanti gratiluz, não é? Eu dizer todos nós já passámos por isso. Não. É possível que todos nós passemos por isso, porque é tipo, passamos de uma distorção muito grande, não é? Da sociedade em que vivemos para uma distorção oposta. E depois tentamos encontrar o caminho do meio, em que integramos
de uma forma saudável a nossa sombra, não é? E percebemos que não somos só Shanti Shanti gratiluz, como eu também já de certa forma já fui e quis eliminar tudo que era mau e as pessoas tóxicas e os alimentos tóxicos e toda eu era sem glúten, sem açúcar, sem não sei o quê, sem carne, sem peixe, sem nada. Era vegan, sem glúten, sem açúcar, sem... Eu não comia nada, era muito felicíssima. Não, estou a brincar, durante muito tempo fez sentido. Eu sinto que fez um reset para mim. Lá está, eu precisava de ir para o outro extremo, de sou luz, mas depois encontrar esse caminho do meio, não é? Encontrar, tipo, mas isto não me está a fazer, e além de que me estava a desenraizar muito, não é? E portanto, e não me estava a encontrar o meu propósito, literalmente, acho que foi na altura que descobri a astrologia que também houve aqueles chapadões todos de realidade e também percebi o quanto eu precisava de me enraizar, aquela busca toda, aquela coisa, parecia que andava sempre a tentar apanhar nuvens, não é? Tipo, queria mais e mais e nunca chegava e nunca encontrava, e porque é preciso ter os pés assentes na terra para conseguir integrar os ensinamentos, quer dizer, e conseguir pô-los na prática, não é? Porque depois o propósito é um bocado como aquela coisa de essa coisa de ser muito bonzinho e ser muito vegan e depois de repente se não reciclas até à última cápsula de não sei do quê, já não estás a ser puro o suficiente e então há uma sensação de inadequação tão grande que depois chega ao outro extremo, não é? Depois a pessoa rebenta e já não aguenta mais e manda tudo às ortigas e volta a comer carne como eu fiz e a comer tudo como faço hoje em dia e açúcar e glúten e venha tudo a mim. E sinto-me cada vez mais em contacto com o meu propósito. O que é que me dizes? Ai, a essência. E outras palavras que tal, né? Pois, eu percebo isso um bocado como tu, porque as coisas acabam por ser tão usadas e tão massificadas que acabam por perder ali um bocadinho... acabam por perder ali um bocadinho... Como dizer... o seu contexto verdadeiro e até o seu poder não perdem, mas há ali uma aparente, não é, perda acaba por ser muito vulgarizado. E quem diz palavras diz outras coisas, mas não me vou alongar sobre isso para já. Agora, a verdade é que... Isto para dizer o quê? Estavas a falar do teu professor. Pois, o propósito é estar vivo. É muito isso, aproveitar a vida. Sim, eu também concordo. E ainda bem que os nossos interesses vão mudando ou vamos tendo interesses diferentes, mesmo que continuemos a gostar das mesmas coisas. Porque é sinal que não continuamos na mesmice, não é? Que também evoluímos. Porque e connosco isto tudo evolui, ainda bem. Ainda bem. E eu já dei por mim a interessar-me por coisas que eu há uns anos atrás dizia, não, eu interessar-me por isto, não, maluquice, eu nunca me vou interessar por este tipo de coisas. E no entanto, a vida acabou por me trazer ali e são efetivamente coisas muito interessantes para quem eu sou agora. Se calhar a Joana de há uns anos atrás não se interessava porque também não conhecia ou não tinha ido às fontes certas e não tinha lido determinadas coisas que li agora ou ouvido determinadas coisas que eu vi agora e tinha visto ali outra perspectiva e não a perspectiva que vi, portanto, e foi esta perspectiva que me chamou a atenção e que eu decidi explorar. Ok, mas ainda bem que podemos temos esta opção de mudar de ideias. Tu estavas... cada um... Lá está, eu acho que é cada um com as suas lutas. Eu também já tive já tive nessa situação de não estar satisfeita com algumas coisas na minha vida e tinha uma certa urgência em mudar e procurava, e nomeadamente a nível de trabalho, não é? E procurava soluções. E eu acho que é muito, tal como tu, eu acho que é muito esta busca urgente e depois acaba por levar a isto. E eu acho que, efetivamente, se não se der tempo, porque eu pessoalmente, eu metia bem mil e uma coisas, não é? E eu agora tenho noção, era muito novinha quando isto me aconteceu,
E eu agora tenho noção de que nem sequer me dava tempo para assimilar aquilo que aprendia. E então eu tinha ali uma gama de coisas que eu podia fazer e na verdade eu não estava a aprofundar nada. Nem estava e eu acho que realmente para mim o tarot é tal como a astrologia para ti. Encontrei aqui o meu lugar no tarot e na exploração de mitologia e de contos de fadas. Encontrei símbolos, mas principalmente mitologia e contos de fadas. Encontrei aqui o meu lugar e nesta tentativa de trazer isto também para o dia-a-dia. Não falar destas coisas apenas, não é, de uma forma muito teórica, mas ok, como é que isto se aplica na prática? Mas se calhar no futuro eu vou querer trabalhar isto de outra forma. Por exemplo, ao invés de estar a fazer leituras de tarot, se calhar vou querer dar um curso, sei lá. Eu neste momento não... Eu adoro a interação com as pessoas que tenho nas leituras. Gosto de fazer leituras, portanto não me vejo a deixar de fazer leituras, mas se calhar daqui a 10 anos é isso que se passará, não sei. Não sei o futuro, ninguém sabe o futuro. Portanto, ainda bem que temos opções. E cada um com as suas lutas e a sua forma de as tentar ultrapassar. Agora, tentar à força e não me parece a mim, pessoalmente, que nos leve a algum lado. Pronto, a não ser que no meio daquela panóplia toda de coisas, realmente a pessoa, no meio da confusão, consiga perceber, não é? Ok, é isto. Tenho tudo o resto, mas é isto que eu me quero dedicar. Porque às vezes também acontece isso, né? Ali no meio daquela loucura, a pessoa acaba por assentar sem sequer estar à espera, assentar ali numa determinada área. E tu estavas a falar da malta mais nova que é coach. Isto, eu li alguém a dizer, já não me lembro, eu acho que não me lembro se era em relação a consultas de tarot ou se era a leituras de mapa astral, a dizer que não interessava a experiência, há quantos anos tu fazias isto, há quantos anos tu estudavas. Eu não acredito nisso. A experiência conta, seja experiência de vida, seja experiência a nível de estudos, seja experiência a nível de trabalho. É claro que isto conta. A Joana de há 10 anos a ler cartas de tarot não é a Joana de agora. Eu não tinha a mesma capacidade de levar as mensagens tão profundamente como levo agora. Nem pensar. E a idade não é tudo, é verdade. Há malta nova que consegue ter uma maturidade que malta mais velha não tem, tudo bem. E não é também por se estudar muito que se é melhor ou pior. Tem mesmo a ver com a forma como a pessoa integra. Tu estavas a dizer isso e é verdade. Esta integração das coisas e o... importa sim, a meu ver, mas isso é porque eu adoro desenvolver, não é, os meus conhecimentos. Importa não para quem sabe, para quem gosta de estudar, fazer formações para se aperfeiçoar na área, ok. Em terapias holísticas, nomeadamente no tarot, o dom, sei lá, se quiseres falar em dom, de conexão com a intuição, sim, é muito importante. Mas eu acho que também a experiência conta. A experiência... Porque tu não és a mesma pessoa que eras há 10 anos atrás. E tu estás a trabalhar as coisas e estás a trabalhar em ti, tudo evolui, não é? E eu agora consigo... fazer leituras que englobam tanta coisa e há uns anos atrás, por mais certeiras que me dissessem que eram as minhas leituras, por mais me dissessem que gostavam das minhas leituras, que eu na altura só fazia para amigos, não é? Eu tenho noção que eram tão simplistas, tendo em conta aquilo que eu agora faço. E, portanto, sim, tudo conta. E nestas áreas em que há esta troca entre pessoas e nomeadamente estamos a tentar ajudar os outros, levá-los ao seu autoconhecimento e ao seu desenvolvimento, não é? Porque também é isso que nós fazemos. É claro que a experiência também conta, a experiência de vida. Não é requisito, porque como eu já disse, há pessoas mais velhas que se calhar são mais imaturas e não assimilam tão bem as experiências que têm, não integram tão bem e acabam por não ter tanta
capacidade de lidar depois com estas questões com pessoas mais novas. A idade não é tudo, mas para mim a experiência conta. E por isso é que nós também nos devemos dar tempo para também nós experimentarmos determinadas coisas. Quando vemos que até gostamos, em vez de estarmos a saltar para outra coisa só porque é moda, só porque é giro, só porque XYZ vai fazer ou porque fez, ok, o que é que faz sentido para mim, não é? Porque é assim, eu acho que é assim, é quanto mais nós nos conhecemos e mais vamos percebendo o que é que nos faz vibrar. Portanto, lá está outra expressão que para mim é. Mas quanto mais nós nos conhecemos e percebemos o que é que faz sentido para nós, sem ligar a modas e esse tipo de coisas, eu acho que é assim que realmente conseguimos o propósito, mas é um propósito que é para aquele momento. Não, mesmo que dure a vida inteira, nunca fica no mesmo formato, eu acho. Não é? Que tu acabas sempre por crescer, por evoluir. E, e pronto, é muito isto. E também acho que, pá, às vezes vejo pessoas que fazem um curso num fim de semana, depende das terapias, claro, isso depois depende. Mas há terapias que não dá, há coisas que não dá num curso de fim de semana para tu desenvolveres da mesma maneira que pessoas que estudaram anos aquilo, não é? E não podemos estar a querer comparar. Uma coisa, por exemplo, é alguém que já leia tarot, como eu, e faz um workshop num dia e depois vai tentando encaixar aqueles conhecimentos. Eu há pouco tempo fiz um workshop de tarot arquetípico, que era uma coisa que eu já me interessava e já fazia porque já tinha estudado algumas coisas, muito a nível pessoal. Tinha estudado algumas coisas e já fiz o workshop exatamente para perceber com mais profundidade isto do tarot arquetípico. E então a partir daí, ok, vou começar a aplicar isto nas minhas consultas, mas já há uma base por trás, não é? Não é chegar aqui e começar logo com o tarot arquetípico, até porque aquilo é terapia junguiana, aliás, aquilo é terapia junguiana, teoria junguiana, e a teoria junguiana também não é assim tão fácil e tão linear e tão transparente quanto parece ser nas redes sociais. E depois as pessoas começam a aprofundar e começam realmente a compreender, não é, a dimensão das coisas. E eu por mim falo. Mas lá está, eu acho que nós não devemos parar de procurar sermos felizes. É muito isso. Se há coisa que eu fui aprendendo é que quanto mais sei, menos sei, não é? Só sei que nada sei, é esse o feeling. Porque é aquela cena de quando somos novatos e fazemos uma primeira leitura, primeiro temos muito medo e tal, mas depois começamos a receber feedback e parece que é tipo, já sabemos fazer. E depois, à medida que vamos estudando mais e nos vamos apercebendo do que não sabemos, da imensidão do que não sabemos, e é aí que depois bate o síndrome do impostor. Quanto mais nós vamos sabendo e nos apercebemos dessa imensidão, que ainda há para lá da outra imensidão, e é tipo, mas isto nunca mais acaba. Onde é que isto vai acabar? E então eu sinto-me uma falhada e um loser, e vejo aí pessoas com uma confiança a fazerem e a venderem e a acontecerem, que se calhar têm muito menos conhecimentos até que nós, mas que lá está, têm aquela confiança de iniciante, não é? Como eu dizia, pessoas mais novas que lá está, há pessoas que vêm com experiência quase de vidas passadas, ou que vêm com uma sabedoria, ou uma capacidade de intuição de que eu não duvido, e que vão ser melhores que eu em coisas tipo que já nascem, aqueles miúdos que tocam bateria desde pequeninos, que eu nunca vou conseguir tocar bateria assim, quer dizer, eu nem consigo coordenar mãos e pés. Portanto, por uma certa parte, eu acredito que há coisas que vêm connosco. Agora, por outra, ensinar propósito, entre aspas, de vida, ensinar caminhos de vida, pessoas que ainda agora aqui chegaram, quer dizer, pá, pronto, na boa, quer dizer, eu entendo a intenção, mas é uma falta de noção. É falta de noção. E, e pronto, olha, eu estou de acordo contigo, acho que nós começamos e às vezes não temos noção onde é que vamos parar, mas é isso, pá, é muito ir experimentando, experienciando
as coisas e ir palpando o terreno, vendo o que é para nós, saber saltar fora. Eu também tentei fazer um curso de. Lembras quando eu fiz aquele curso de massagem ayurvédica e depois percebi que não era para mim. E eu queria ter ferramentas e podia ter continuado, mas não, já era muita coisa no meu prato ao mesmo tempo, eram muitos cursos, era muita coisa e eu percebi. Isto é interessante para algumas pessoas. Eu gosto de receber massagem ayurvédica, adoro, mas não é para mim. Não me vejo a fazer isto. Se calhar sou um bocado comichosa em tocar em pessoas. Então, se calhar, se calhar isto não vai ser para mim. Pronto, eu não tenho que saber tudo sobre tudo para acabar com a síndrome do impostor. É tipo, por um lado há o meu avô que diz que eu sou a mulher dos sete instrumentos e não sei o quê, e que não me aprofundei nada e que expando assim na horizontal. E eu acho que isso para mim, é um nível de especialização diferente do ir a fundo, não é? Há quem se especializa tipo na vertical, não é? Pega um assunto e vai, vum, vai só naquilo, só foca naquilo, com palas nos olhos. Eu gosto de ter uma panóplia de coisas em cima da mesa, não é? De saber um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, dentro do estudo místico, por assim dizer, e depois também dentro de outras áreas, não é? Porque eu venho de publicidade e interesso muito por criatividade, que depois me faz interessar por arte terapia. Pronto, e depois há a música que eu gosto, quer dizer, há coisas que eu. Lá está, quero tentar fundir as coisas, torná-las minhas, juntá-las, mas, mas não afunilar demasiado. Mas, claro que há um momento em que eu também tenho que saber parar, não é? Tipo, a água precisa da terra para definir fronteiras, não é? Para não se espalhar completamente. Portanto, eu para o meu rio fluir para algum sítio, não é? E não me espalhar por aí, esbardalhar-me por aí fora. Eu preciso de ter uma direção, não é? E então eu percebi, ok, vamos aqui funilar. Se calhar eu estudei Reiki, se calhar estudei não sei o quê, estudei Ayurveda, estudei blá blá blá, estudei Yoga, estudei aromaterapia, estudei cosmética natural, estudei estas coisas todas e astrologia. Pá, mas se calhar é mais por aqui. O que não quer dizer que eu não saiba os melhores óleos essenciais para cada signo, as melhores posturas para cada signo, ou para cada, não é para cada signo, não é? Mas para cada estado, não é? Para cada. E portanto, isso diverge do meu propósito. Onde é que está o meu propósito nisso tudo? Então, o meu propósito era estudar aromaterapia? Ou o meu propósito era estudar yoga? Como aquela minha colega que achava: não, tu de certeza que vais ser aquela. Ai, aqui do curso, de certeza que tu vais ser professora. Vê-se mesmo que és tu. Pá, e fui. E sou. Mas, não é? Mas não estou fechada numa caixinha. Eu não quero que o propósito seja. E todos os dias me chegam pessoas às leituras e a ti também, com certeza, a quererem dicas, indicações, luzes sobre qual o caminho a seguir. Epá, e tal como eu também quis, não é? E eu dou, mas é o que eu digo, tipo, o mapa, ele não. Pá, isto é uma lei universal. O mapa não determina nada, ele não nos fecha, não é? Ele só dá inclinações, ele dá-nos tipo orientações, é uma caixa de ferramentas. É, olha, aqui estão as tuas ferramentas. Podes fazer montes de coisas, quer dizer, eu posso dar algumas sugestões ou dizer, olhem, como é que a pessoa comunica, como é que a pessoa gosta, como é que a pessoa. Onde é que está o foco da ação da pessoa, qual é que é o norte da pessoa, a orientação. Tipo, há várias coisas que eu posso ver. Mas é mais no sentido de confirmar ou não aquilo que a pessoa já traz. Não são respostas mágicas, porque não há o propósito, porque a mesma pessoa, eu olho para o meu mapa e consigo ver todas as coisas que eu já me interessei. Eu queria ser cabeleireira quando era pequenina, vejo no meu mapa. Eu queria ser locutora de rádio, eu vejo isso no meu mapa. Eu queria ser professora e ainda quero um dia continuar a ser ainda mais professora, como tu falas, um dia dar cursos. Consigo ver isso no meu mapa, portanto, eu consigo ver todas essas coisas lá e, e muito mais. E portanto, eu não tenho só um propósito, eu tenho uma propensão para me ligar à comunicação, para ser irreverente na comunicação, tenho uma propensão para a espiritualidade, tenho uma propensão para isto, para aquilo, para estar ligada a tudo que sejam coisas associadas à beleza, à arte, à imaginação,
à criatividade. Está lá, está lá, estão lá essas coisas, mas o que é que isto significa? Quantos propósitos, abre aspas, fecha aspas, é que cabem dentro disto? Posso ser costureira, posso ser. Posso ser tanta coisa. Como é que. É muito. É a mesma coisa que aqueles astrólogos mais fatalistas e que dizem aquelas coisas com uma visão mais tradicional. O Saturno é não sei quê, e os grandes maléficos e os signos demoníacos. Pá, e o grau, não sei das quantas. Pá, não, não, menos, muito menos, muito menos. Vamos olhar a luz e sombra das coisas todas, não vamos, tipo, demonizar nada, nem também enaltecer Júpiter, é o grande benéfico, e não sai nada de mal dali, não, tipo, não pode ser uma pessoa altamente propensa a vícios e a exageros e, bué, tipo, megalómana, não pode. Mas claro que pode, há bom e mau em tudo, e não é porque... Enfim, estás a perceber, né? Não dá para. Não dá para fechar as coisas em caixinhas, não dá para ver as coisas a preto e branco. Quer dizer, dar dá, não é? Mas tira-se algum benefício disso. Pá, quem vende estes cursos tira, não é? De encaixar as pessoas nestas coisas. E estavas a falar sobre. Pá, coitado do Jung. O Jung deve estar às voltas no caixão porque as coisas que atribuem ao senhor que não são dele, nomeadamente os 12 arquétipos do marketing que atribuem ao senhor, coitadinho dele, pá, coitadinho dele que não inventou nada disso. Ele fala em arquétipos, mas não é, não é nem nada de 12, não são 12, não são associados ao marketing, não tem nada a ver, portanto, pá, menos, né? Muito menos, pessoal. E não é só a cena dos arquétipos. Sim, os arquétipos, aqueles 12, né? Normalmente são os de Carol Pearson. Eu falo sobre isso no meu e-book da Alquimia Interior, porque como eu vou falando de arquétipos ao longo do livro, fiz questão de falar sobre isso, distinguir as coisas. Aqueles 12 que normalmente se fala, que devem ser os do marketing, eu não tenho a certeza, mas são de Carol Pearson e muitas vezes são atribuídos a Jung, se bem que eu já vi muita gente falar disso acertadamente também. Porque Jung tinha 7 arquétipos, incluindo a sombra, o self, persona, portanto, assim diferentes, né? E sim, tinha a grande mãe, o herói e o velho sábio também, mas não são aquela panóplia de arquétipos que se ouve. Porque há vários autores que falam de arquétipos, não é só Jung. Jung veio ali com aquela ideia e desenvolveu essa ideia dentro da terapia junguiana, mas não é só ele que fala de arquétipos. E não só na história dos arquétipos, às vezes há quotes, citações de Jung que são tiradas de contexto, nomeadamente uma sobre as sombras, que inclusivamente eu já partilhei, e depois houve uma pessoa que é minha amiga e tem confiança comigo para isso. Era uma frase que se via muito na altura das sombras, que durante uns tempos andava aí a circular. Esta pessoa veio ter comigo e de forma muito bacana, ela tem confiança, disse-me, pá, essa frase é inspiradora, sim, mas as pessoas tiram-na do contexto e ela perde ali o significado. E realmente eu nunca li livros completos de Jung, eu leio capítulos e apanhei, passado uns tempos, aquela frase dentro do contexto, eu já não me lembro qual era, sei que tinha a ver com a sombra. E realmente dentro do contexto não tem o significado que as pessoas lhe dão, não deixa de ser profunda, não deixa de ser inspiradora, mas não é aquilo que normalmente se pensa, inclusivamente eu, atenção. E por isso é que eu acho que cada vez mais, eu sempre pensei um bocado assim, cada vez mais valorizo o tentar realmente perceber e ir às fontes certas antes de partilhar coisas, dizer coisas. Acho que eu nunca fui aquela pessoa de ler uma coisa hoje e estar amanhã a partilhar sobre ela. Eu preciso de digerir e integrar. E cada vez mais sou assim. E acho que cada vez mais sou assim exatamente por causa daquilo que tu estavas a dizer. Porque eu também li sobre isso, que
normalmente quanto mais se sabe, maior é o síndrome de impostor, porque nós começamos a perceber-nos desta abrangência, não é? E também nos começamos a perceber de como se calhar já dissemos coisas antes ou pensávamos coisas antes que não estavam assim tão certas e começamos a ficar ali um bocadinho self-conscious, né? E então eu sempre fui um bocado assim, mas cada vez mais sou. E acho que é importante nós realmente percebermos o que é que estamos a falar para... porque, nomeadamente em termos de arquétipos, eu primeiro começasse a falar de arquétipos, eu agora até já me sinto confortável a falar disso, mas eu já os sentia, já conseguia entender o que é que eles eram, dar exemplos, mas estar a explicar o que é um arquétipo, demorei muito tempo, mas muito tempo mesmo. E ouvi várias pessoas, li várias pessoas que realmente sabem do assunto, cheguei a ir ter com uma ou outra e dizer, olha, aquilo que eu entendo do arquétipo é isto, foi isto que tu explicaste. E elas diziam-me que sim, perfeitamente, que dava para perceber perfeitamente, e ainda assim eu não conseguia trazer este assunto cá para fora, achava sempre que não sabia o suficiente. Portanto, concordo muito com isso e acho que o facto de nós fazermos esta investigação nos traz cada vez mais esta consciência, não é? Porque as coisas realmente têm uma profundidade muito, muito grande, certas coisas bom, enfim. E depois tu estavas a falar disso do teu avô. Eu acho que tu és muito como eu. Tu tens muitos interesses, não é? E chegas ali e vais aprofundando alguns. Uns mais do que outros. Porque tu não é andar aí com a cabeça ao vento, não é querer saber tudo e mais alguma coisa, até porque isso não resulta, não é? Mas é tentar perceber como é que as coisas se podem encaixar, porque algumas coisas realmente estão relacionadas umas com as outras. O tarot pode-se conectar com uma multiplicidade de disciplinas, tal como a astrologia, não é? E isto só um exemplo do nosso dia-a-dia. E então nós vamos muito por aquilo que vai de encontro àquilo que nos é útil, é aquele... não só os saberes teóricos, que são interessantes, mas como é que isto se aplica na prática, não é? E como é que isto nos é útil. Porque nós até podemos ter lido várias coisas e ter lido um texto de, sei lá, 30 páginas, mas imagina, só 10 é que nos interessam para o nosso dia-a-dia e se calhar essas 10 são aquelas que nós vamos assimilar melhor e que vamos conseguir depois trazer melhor cá para fora, porque são essas 10 que realmente nos interessam. Tudo o resto, se calhar tu és um bocadinho... Eu acabo por esquecer muita coisa, que depois quando vou ler eu penso, ok, mas eu já sabia isto, já li isto, mas não me lembrava, porque aquilo que eu assimilo é aquilo que realmente faz sentido para a minha vida, para o meu trabalho, para aquilo que eu gosto, para interligar todas estas coisas. Eu gostava muito de ter uma memória melhor, mas a minha memória, tipo, esquece. E... portanto é um bocado assim, e não considero que isso seja uma coisa negativa, não, porque eu também não consigo estar só centrada num ponto, e também não é estar a tentar chegar ao mesmo nível em todas as áreas, não é isso. Eu sei que, por mais que eu goste da astrologia, nunca, ou pelo menos neste momento da minha vida, não me faz sentido estar no mesmo nível na astrologia, por exemplo, que estou no tarot, que desenvolvo muito mais. No entanto, não deixo de gostar de aprender e de ler e de conversar, nomeadamente contigo, que também aprendo muito contigo, sobre astrologia, não é? E não vejo mal nenhum, isto é cultura. E pronto, acho que acaba por também nos dar aqui uma visão diferente da vida e das coisas. E é isso. Mas lá está, o propósito é por tudo isto que não dá para ter o propósito. Até porque dentro do meu propósito, não é, daquele meu objetivo, depois há várias coisas que podem ser feitas e há ali muitas ramificações. E claro, há um objetivo maior,
mas depois há sempre ramificações nas quais nós podemos ir trabalhando em diferentes momentos, não é? E isto torna a vida muito mais interessante, não é? Spice it up.